Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Ô pessoal, chegou a grade 1089, né? A grade de 1089 com jogos do Campeonato Brasileiro, né? Jogo do Campeonato Italiano e do Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês também. Ô pessoal, a grade de 1088 teve 5 apostas ganhadoras, tá? Então estava acumulado, agora não tá mais, né? A gente volta aí ao prêmio de 300 mil reais. Eu vou passar para vocês aqui um palpite aqui com 3 duplos, né? Como eu sempre faço, né? Ô pessoal, e outra coisa, uma coisa que eu falo para vocês, vai ter rodada no meio de semana, né? Do Campeonato Brasileiro. Então é bom a gente esperar um pouquinho para fazer os jogos, tá? Essa impressão que eu vou passar para vocês aqui que eu tenho dessa grade é essa primeira impressão, né? Mas se puder esperar o resultado do meio de semana, é melhor ainda para a gente poder fazer o nosso jogo, né? O meu jogo mesmo eu vou fazer apenas no sábado ou na sexta-feira, tá? É isso aí, vamos começar então essa grade de 1089. Vamos lá então, meus amigos. O jogo 1 nós começamos com Palmeiras e Fluminense. Palmeiras que está aí na liderança do campeonato, né? Tá junto com o Flamengo em pontos, né? Mas tem um saldo melhor aí de gols, né? E o Fluminense, que foi campeão da Libertadores, já não está disputando mais nada nesse Campeonato Brasileiro, né? Eu acredito aí numa vitória do Palmeiras. Jogo duro, mas eu acredito aí pelo Palmeiras estar brigando pelo título, né? Eu acredito numa vitória do Palmeiras, tá, pessoal? Vamos de coluna 1 aí no jogo 1, tá? O jogo 2, pelo campeonato inglês, Newcastle e Manchester United. Aí eu já vou usar o meu primeiro duplo, tá, pessoal? Eu vou de Newcastle e empate. Portanto, aí já foi o primeiro duplo, tá, pessoal? E o jogo 3, nós temos Corinthians e Inter, né? O Corinthians que tinha vencido o Grêmio, né? E no último jogo agora perdeu de 5-1 jogando em casa para o Bahia, né? Uma coisa difícil até de explicar o que aconteceu, né? Perdeu de 5-1. O Inter vem de uma vitória contra o Bragantino, né? O Inter venceu a equipe do Bragantino ontem, né? E esse jogo aí, pessoal, jogo duríssimo. Eu vou de coluna do meio, tá, meus amigos? O 3, portanto, coluna do meio. O jogo 4 nós temos Atlético Mineiro e São Paulo. Esse eu vou seco no Atlético Mineiro, pessoal. Eu vou seco, o Atlético fez um grande jogo ontem contra o Grêmio, eu assisti o jogo. O São Paulo já não está mais disputando o Campeonato Brasileiro com força máxima, né? Porque o time ganhou a Copa do Brasil, não tem risco de rebaixamento, então a equipe já não está mais com força total, né? Então o Atlético Mineiro tem chance até de ser campeão ainda, dependendo do resultado aí de meio de semana, tem chance até de ser campeão. Então eu vou de Atlético, tá, pessoal? E o jogo 5, Manchester City e Tottenham, campeonato inglês. Esse eu vou no City, pessoal. City que é segundo colocado, o Arsenal é líder, mas o City tem um timaço, tem o Guardiola. Eu acredito numa vitória do Manchester City, tá, meus amigos? E o Flamengo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, jogo 6, pessoal. Esse eu vou seco no Flamengo, né? Não tem nem como, né? O Flamengo venceu o América Mineiro por 3-0, jogando lá em Minas, né? E deve vencer a equipe do Cuiabá também. Então eu vou de coluna 1 no jogo 6. O jogo 7 nós temos América Mineiro e Bahia, né? O América que perdeu de 3-0 para o Flamengo, já está rebaixado, né? E o Bahia que está lutando aí para conseguir se safar, né? Venceu bem a equipe do Corinthians, né? Ô pessoal, eu vou de coluna 2, eu vou de Bahia. Se o Bahia repetir a partida que fez contra o Corinthians, ganha esse jogo, pessoal. Eu vou de coluna 2 aí, então. Portanto, aí, no jogo 7, coluna 2. O jogo 8 já vai o meu segundo duplo. Eu vou de Napoli e Inter de Milão. Eu vou de empate e vou de Inter de Milão, pessoal. Coluna 2 aí.
no jogo 8, empate e coluna 2 no jogo 8, Napoli e Inter de Milão. E jogo 9 nós temos Barcelona e Atlético de Madrid. Esse já vai o meu terceiro duplo, né? A equipe do Atlético de Madrid, muito bem dirigida pelo Simeone, uma equipe que se fecha bem, né? Eu vou fechar um duplo no Barça aqui, pessoal. Vou de coluna 1 Barcelona e coluna do meio, tá? Eu acho que é um bom palpite esse, tá? Dificilmente o Atlético de Madrid vai ganhar esse jogo, né? Mas ele pode até aí conseguir um empate. O jogo 10 nós temos Atlético Paranaense e Santos, né? O Atlético Paranaense vem de uma sequência aí de 7, 8 jogos já que não consegue vencer, né? Empatou em 0-0 com o Vasco esse final de semana, mas uma hora vai vencer, né, pessoal? Jogando lá na Arena da Baixada, eu vou de Atlético aí, pessoal, no jogo 10. Atlético e Santos, eu vou de coluna 1 aí. O Santos que empatou, né, com o Botafogo no Rio de Janeiro, conseguiu um bom empate, né? Mas aí eu vou acreditar numa vitória do Atlético, tá, pessoal? Vou de coluna 1 aí no jogo 10. Acredito que o Santos vai se safar, hein? O Santos tem um jogo no meio de semana aqui, se o Santos ganhar, já vai ficar numa situação bem melhor. E vamos ao jogo 11, Fortaleza e Goiás. A equipe do Fortaleza está com uma sequência de 10 jogos sem vencer. Mas esse jogo aí não passa não, pessoal. No meio de semana o Fortaleza joga também, né? Mas esse jogo contra o Goiás, o Fortaleza vence, tá? Fortaleza que empatou com o Palmeiras em 2-2. Teve ganhando o jogo aí com um jogador a mais, mas não conseguiu segurar o resultado. O Palmeiras acabou empatando, né, pessoal? Então eu vou de coluna 1, eu vou de Fortaleza. Acredito numa vitória do Fortaleza, tá? E o jogo 12 nós temos Grêmio e Vasco. Esse aí eu vou de Grêmio seco, né? O Grêmio ele perdeu os dois últimos jogos, né? Perdeu para o Corinthians, né? E ontem perdeu para o Atlético Mineiro por 3-0, né? Mas jogando em casa aí, eu não acredito mais no título, né? Do Grêmio, né? Mas o Renato Gaúcho acredita. E os jogadores do Grêmio também eu acredito que devem acreditar, né? Então eu vou de Grêmio aqui, pessoal. E o Vasco tá na luta dele aí, né? Para se livrar do rebaixamento. Como eu digo, pessoal, não tem jogo fácil, não vai ser fácil não. Mas vou de Vasco, vou de Grêmio nesse jogo, pessoal. Coluna 1 no jogo 12, tá? O jogo 13 nós temos Bragantino e Coritiba, né? Coritiba já rebaixado, né? Com a derrota esse final de semana para o Fluminense, já matematicamente rebaixado. E o Bragantino com pouquíssima chance de ser campeão, né? Bragantino que perdeu ontem para a equipe do Inter, né? Então, mas jogando lá em Bragança, pessoal, o Bragantino vai querer ficar entre os 4 primeiros colocados, né? Para ir direto para a Libertadores, né? Com certeza o Bragantino vencerá o jogo. Acredito muito aí numa vitória do Bragantino. E o jogo 14, né, pessoal? Nós temos Botafogo e Cruzeiro. Incrível a situação do Botafogo, né, pessoal? O Botafogo conseguiu perder, pelo que está aparecendo, né, vai perder esse título. Um título que ele estava ganho, né? Um título praticamente ganho, o Botafogo não vai conseguir segurar, pessoal. Empatou ontem com o Santos, um jogo que deveria ter ganhado, né? Para continuar mais forte na briga pelo título, não conseguiu ganhar. E vai pegar um Cruzeiro aí que está lutando contra o rebaixamento, né? Um Cruzeiro que joga hoje contra o Goiás. Daqui um pouquinho já começa o jogo contra o Goiás, né? O jogo do Cruzeiro, né? É uma luta do Cruzeiro para se livrar do rebaixamento, né? E o Botafogo para tentar se recuperar, né? Eu vou acreditar aí numa vitória do Botafogo, pessoal. Apesar dessa situação terrível aí, que o Botafogo não consegue ganhar, mas uma hora ganha. E vai ganhar esse jogo, tá, pessoal? É isso aí, meus amigos. Esses foram meus palpites. O pessoal que não se inscreveu no canal ainda, eu peço que se inscreva, dê like. E é isso aí. Um abraço sul-mato-grossense a todos. Até o próximo vídeo. Boa sorte a todos, tá, pessoal? Saúde, paz, felicidade.